Você sabia que existia um reino europeu que praticamente sumiu? Oi, meu nome é General Knowledge e bem-vindo ao General Knowledge. Você já deve conhecer minha voz, mas talvez seja a primeira vez que vê meu rosto. Eu decidi começar a mostrar meu rosto nos vídeos. Talvez, depois de 7 anos, seja a hora de mudar um pouco o formato. Então, aqui estamos. Fora isso, tudo continua como sempre. Meu rosto vai aparecer um pouco mais. E também vou focar em alguns temas mais específicos, como este aqui. Em vez de apresentar para vocês uma lista de X países que não existiam, vou focar em um específico. E eu acho que isso realmente permite contar uma história geográfica ou histórica muito mais interessante e focada. Mas agora vamos voltar para aquele país que está faltando. Quando você olha para um mapa da Europa por volta do ano 1000, você pode encontrar alguns países que existem hoje, como França, Polônia, Inglaterra ou Dinamarca. Ao mesmo tempo, você pode olhar para alguns lugares e ver que alguns países estão faltando. Países que ainda não existiam naquela época, mas existem agora, como Portugal, Bélgica ou Suíça. Curiosamente, nesses mapas medievais, também aparecem países que já existiram, mas não existem mais. Um deles está aqui, neste mapa, e é o Reino da Borgonha, também conhecido como Reino de Arles, e era um país bastante grande no meio da Europa. Então, o que aconteceu com ele? E como esse país europeu simplesmente desapareceu? O Reino da Borgonha foi formado por volta do ano 933 e durou até o século XIV. A partir do século XI, passou a ser chamado Reino de Arles, devido à cidade de Arles. Não sei se era a capital, mas era ao menos uma cidade importante no reino. E eles escolheram esse nome para diferenciá-lo de outras entidades borgonhesas que existiam um pouco mais ao norte. E um pouco mais à frente no vídeo, eu vou falar delas e ajudar a gente a entender a diferença entre elas, mesmo que compartilhassem esse mesmo nome. A origem desse reino meridional da Borgonha foi a fusão de dois outros reinos, a Alta e a Baixa Borgonha, naquele ano de 933 pelo rei Rodolfo II. Seu território ocupava partes do que hoje é o sul da França e a Suíça, incluindo cidades importantes como Nice, Marsella, Vienne, Lyon, Genebra, Besançon e Basileia. Ele se estendia desde as margens do mar Mediterrâneo até o alto rio Reno, ao norte. E até o ano de 1032 foi governado pelos reis independentes da antiga Casa de Welf. Até o ano de 1033, quando foi incorporado ao Sacro Império Romano como um de seus reinos constituintes, junto com o Reino da Itália e o Reino da Alemanha na época. Mas, em meados do século XIII, permanecendo dentro do Sacro Império Romano, perdeu toda a sua relevância e, eventualmente, seu título de reino. E enquanto a Alemanha e a Itália acabaram se tornando seus próprios países, mesmo que tenha sido séculos e séculos depois, este aqui, o Reino da Borgonha, não se tornou. Então, por quê? Para entender isso completamente, precisamos voltar um pouco até o ponto de origem da Borgonha como reino e entender como eles conseguiram se tornar independentes e de onde vieram. A Borgonha, como conceito, tem suas origens nos burgúndios, um povo escandinavo cuja terra natal original ficava nas margens meridionais do Mar Báltico. Na ilha de Bornholm, antes chamada Burgunderholm, nome que provavelmente pronuncio errado, vem a origem do nome. Desde o século I a.C., eles migraram para a Europa continental, fixando-se na fronteira do Império Romano do Ocidente e passando a atuar como auxiliares no exército romano. Com o colapso do Império Romano do Ocidente, eles formaram seu próprio reino. E no século V d.C., eles já eram bastante poderosos e independentes por si mesmos, estendendo-se até a margem oeste do rio Reno e se concentrando na região que mais tarde passamos a conhecer como Saboia. Neste mapa das rotas de invasão bárbara na Europa, o antigo reino burgúndio aparece em laranja, ao norte do local do futuro reino medieval. E o próximo passo da nossa história está justamente relacionado a essas invasões bárbaras. Esta região do antigo reino da Borgonha foi primeiramente conquistada pelos francos e passou a ser governada pelo imperador Carlos Magno dentro de seu Império Carolíngio. Acho que eles chegaram por volta do ano 534 e o caminho daquela província imperial até o reino independente pode ser definido por uma palavra: partilha, partilha, partilha. Vou tentar resumir isso o mais rápido possível. O filho de Carlos Magno, o imperador Luís, dividiu seu império entre seus 3 filhos quando morreu.
Isso foi chamado de divisão de Verdun. Um deles, Lotário I, ficou com a França Média, que incluía o território do Reino da Borgonha. A França Ocidental ficou com as terras a oeste, o que identificamos hoje como França, e a França Oriental ficou com as terras a leste, chegando ao que hoje é a Alemanha. Após a morte de Lotário, seu próprio território da França Média também foi dividido em três entre seus filhos. 3 reinos adicionais foram criados a partir dessa partilha. Lotaríngia, que se estendia dos Países Baixos até a Suíça e Itália no norte da Península Itálica, e Provença, que compreendia o território do Reino da Borgonha. Mas adivinha só? Após a morte do filho que herdou a Provença, seus tios, os governantes da França Ocidental e da França Oriental, decidiram fazer outra partilha, mas desta vez entre eles mesmos. Mesmo tendo feito isso, eventualmente o rei da França Ocidental acabou absorvendo a maior parte do território para si. Quando ele e seu filho morreram em 879, e eu prometo, estamos quase terminando essa história interminável de mortes, sucessões e partilhas. Um dos seus súditos, o Conde Boso da Provença, meio que se separou e estabeleceu o reino da Baixa Borgonha, querendo ser independente e talvez recuperar aquela ideia de um reino borgonhês independente. 11 anos depois, em 888, outro conde franco-ocidental, Rodolfo de Auser, fundou o outro reino da Alta Borgonha. Neste mapa do Império Carolíngio podemos ver os 2 reinos ainda separados, e mais tarde, no ano de 933, os 2 se uniram como parte de um compromisso político e formaram um reino unificado da Borgonha, ou Reino de Arles. E assim, após muitas mortes, sucessões, revoltas e muitas divisões, o Reino da Borgonha, ou Reino de Arles, foi finalmente estabelecido como independente. Era, para todos os efeitos, um reino por direito próprio. Sua estrutura política era feudal, com poder descentralizado, como acontecia em toda a Europa naquela época. Sua bandeira era uma reprodução de seu brasão de armas, um campo amarelo-dourado com 2 faixas verticais vermelhas. As origens disso são um pouco incertas, mas o brasão de armas daquela casa governante de Velf usava essas 2 cores, então é bem provável que eles as tenham tirado de lá. Eles eram, claro, como todos ao seu redor, um reino católico altamente influenciado pelo Papa. E, na verdade, a Igreja Católica era uma das maiores proprietárias de terras no reino. E, claro, por causa disso, tinha muito mais influência no reino. É bastante difícil estimar quantas pessoas havia no reino, mas se olharmos para casos semelhantes e também para a evolução territorial daquela região ao longo da história, acho que podemos estimar em torno de 1 a 2 milhões de pessoas, talvez. A cultura desses habitantes era influenciada pela cultura europeia medieval mais ampla, alemã, francesa, talvez até um pouco italiana, e aquelas origens escandinavas, nesse ponto, aparentemente já haviam sido deixadas para trás. Eles falavam línguas românicas, talvez formas iniciais de francês e provençal, e aquela língua borgonhesa primitiva, nesse ponto, já havia desaparecido ou se fundido com esses idiomas locais. Na verdade, parece que o legado borgonhês só permaneceu em alguns costumes da nobreza, e no nome, é claro, e não fazia realmente parte do dia a dia do povo local. E não havia uma cultura própria que permanecesse e os diferenciasse dos franceses ou dos alemães. Eles eram apenas uma mistura dos dois no meio termo. Economicamente, sua localização era estratégica em rotas comerciais que ligavam as costas do Mediterrâneo entre si e levavam produtos ao interior da Europa. Isso ajudou no crescimento de cidades como Arles, Lyon e Genebra, que se tornaram centros de comércio e cultura. A importância econômica dessas cidades fica evidente pelos ataques simultâneos de grupos magiares e árabes no ano de 954, que eles conseguiram lidar de uma forma bastante interessante e inteligente. Na época, o rei Conrado, o Pacífico, nome talvez pouco apropriado, decidiu enviar delegações a cada um desses invasores. E ele disse: vocês deveriam atacar uns aos outros em vez disso. Ele os convenceu a fazer isso. Enquanto todos lutavam entre si, ele enviou suas tropas para ambos os acampamentos e os destruiu. Uma jogada inteligente. Esse rei, Conrado, era filho de Rodolfo II, aquele que unificou os 2 reinos, Alta e Baixa Borgonha. E eles foram 2 dos apenas 3 reis totalmente independentes da Borgonha, porque o filho de Conrado, Rodolfo III,
foi forçado a entregar o reino ao imperador do Sacro Império Romano após sua morte. E isso foi por volta do ano 1032 ou 1033. O que aconteceu foi que o imperador do Sacro Império Romano, na época, Henrique II, queria anexar a Borgonha ao seu império. Os borgonheses sabiam que militarmente não tinham chance. Então propuseram: não nos invada e faremos um acordo. Quando nosso rei morrer, a sucessão transferirá a posse do reino para você. E ele aceitou. Então, quando Rodolfo III morreu, especialmente sem herdeiros, o reino foi transferido para o imperador do Sacro Império Romano e incorporado ao império. Mas não me entenda mal. Os nobres locais e o povo local ainda desfrutavam de um bom grau de autonomia a partir daí, como era o caso na maioria dos lugares do Sacro Império Romano. Mesmo que, a partir daquele momento, o imperador detivesse o título de rei de Arles, poucos chegaram a ser coroados na catedral local. Acho que o mais icônico deles foi o imperador Barba Ruiva, que em 1178 foi receber a coroa do arcebispo local. Isso mostra algo importante. Exceto Henrique II, que queria anexar o reino, os demais imperadores do Sacro Império Romano Germânico não se importavam com isso. Apesar do título, não havia príncipe ou rei local do Sacro Império Romano Germânico para desenvolver o país. Assim, a influência de Arles no Sacro Império Romano Germânico começou a sumir. Ao mesmo tempo, os franceses queriam expandir-se para o leste e começaram a estender sua influência e controle sobre seu território. Em 1365, o imperador Carlos IV foi o segundo imperador a ser coroado em Arles após um intervalo de quase 2 séculos depois de Barbarossa. Mas essa tentativa de reviver a autoridade imperial dentro do reino fracassou. E assim, Carlos decidiu abolir o reino de Arles, retirar dele o título de reino constituinte e, em vez disso, anexá-lo ao outro reino constituinte da Alemanha, ainda dentro do Sacro Império Romano. E assim o reino de Arles perdeu seu status. Para mostrar como o imperador do Sacro Império Romano realmente não ligava para a Borgonha e reconhecia a autoridade francesa sobre ela. No ano de 1378, o imperador viajou para Paris e concedeu ao filho do rei francês o título de vigário imperial da Borgonha, meio que reconhecendo e aceitando que os franceses tinham um domínio de fato sobre aquele território. Gradualmente, o controle francês na região foi oficializado com sua expansão para o leste. O título de rei de Arles permaneceu como um título subsidiário do imperador do Sacro Império Romano até sua dissolução em 1806, mas, a essa altura, era apenas um título nominal. E assim, o que antes era um grande país europeu simplesmente desapareceu. Mas e as entidades borgonhesas ao norte que mencionei antes no vídeo? Porque, quase na mesma época em que o reino chegava ao fim, o Ducado da Borgonha dentro da França começou a prosperar por conta própria. Situado ao norte do reino, o Ducado da Borgonha evoluiu para o Estado borgonhês, cujo nome é o único elo aparente com o antigo reino, já que ambos se localizavam nas antigas terras borgonhesas. Em 1363, o rei João II da França concedeu o Ducado da Borgonha a um de seus filhos, e isso deu início ao domínio da dinastia Valois sobre aquela região. Por meio de casamentos estratégicos, heranças e conquistas, os duques Valois da Borgonha expandiram seus territórios muito além do ducado original, criando um estado complexo e poderoso que se estendia por partes do que hoje são França, Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos. Alguns pesquisadores e historiadores veem esse estado como precursor da Bélgica ou dos Países Baixos, mas consideram essas afirmações um tanto questionáveis. No seu auge, o estado da Borgonha era semi-soberano, ou seja, desfrutava de um grau significativo de autonomia. Embora ainda estivesse sob a suzerania do rei da França e, em alguns territórios, do imperador do Sacro Império Romano, tornando-o um caso curioso de país com 2 soberanos, dependendo da região em que você estivesse. Apesar disso, os duques da Borgonha tinham grande poder, quase como monarcas independentes. Eles desenvolveram uma administração extremamente poderosa, um exército forte e uma corte vibrante que rivalizava com as dos principais reinos europeus. O estado se tornou um importante centro econômico e cultural na Europa, especialmente sob Filipe, o Bom, e Carlos, o Ousado.
Eles tinham um estandarte ducal exibindo os símbolos de seu brasão de armas, mas também uma bandeira própria, a famosa Cruz de Borgonha, que mais tarde seria usada pela Espanha devido a conexões dinásticas. Porém, as ambições do Estado da Borgonha levaram à sua queda. Carlos, o ousado, tentou criar um reino independente, entrando em conflito com a França e o Sacro Império Romano. Após a morte de Carlos na Batalha de Nancy, em 1477, o Estado da Borgonha rapidamente se desfez. Grande parte do território foi reivindicada pela França, enquanto outras partes, especialmente os Países Baixos, passaram para as mãos dos Habsburgos por casamento. É interessante como, mesmo sendo entidades diferentes em lugares distintos, esses dois reinos e estados da Borgonha tiveram, de certa forma, o mesmo destino. Foram atacados pelos franceses ou pelos alemães e acabaram sendo anexados e desaparecendo por esses motivos. Enquanto o primeiro reino foi aquele que deteve o título oficial de soberania por um tempo, eu diria que este estado da Borgonha era, na verdade, mais soberano de fato e mais poderoso do que o outro. Se qualquer um deles tivesse sobrevivido com um pouco mais de sorte, poderíamos ter hoje um país adicional bem grande no meio da Europa. Quem sabe, se ambos tivessem sobrevivido, talvez até se unissem futuramente, juntando a herança borgonhesa. E teríamos um país que se estenderia dos Países Baixos e do Mar do Norte até o que hoje é o sul da França, na costa do Mediterrâneo, reencenando e recriando o que um dia foi o território da França Média. Curiosamente, durante o período do Terceiro Reich e a ocupação da França, especula-se que a Alemanha planejava o restabelecimento da Borgonha como um estado fantoche. Segundo as memórias de um terceiro, Himmler queria criar um estado da SS na Borgonha, com leis, exército, governo, moeda e até uma embaixada própria em Berlim. O estado deveria ter acesso tanto ao Canal da Mancha quanto ao Mediterrâneo e iria incluir as antigas possessões da Borgonha. Felizmente, eles não conseguiram fazer isso. Um novo país no meio da Europa seria interessante, mas não dessa forma. Você conhece outros países europeus que existiram, mas desapareceram por não conseguirem se tornar países modernos? Me conte nos comentários junto com suas opiniões sobre esse novo formato. Lembre-se de se inscrever, curtir e comentar no vídeo. Sei que é chato pedir sempre, mas hoje o algoritmo realmente considera isso. Então lembre-se de fazer. Agradeço aos apoiadores por possibilitarem os vídeos. Agora, mostrando meu rosto, colocarei muito conteúdo extra no Patreon. Não deixe de me apoiar lá para ter acesso a esse conteúdo. Obrigado por assistir e até a próxima com mais conhecimento geral. Já gravei este vídeo 3 vezes e continua dando errado. É minha primeira vez filmando, então é complicado. Está realmente quente aqui dentro. Não sei se está dando para perceber que estou praticamente derretendo, mas acho que vou me acostumar com isso conforme a gente for avançando.